número de infectados está em 1.768.970 casos. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro foi preso hoje em operação do Ministério Público. Edmar Santos é acusado de integrar um esquema de fraudes na compra de respiradores para atendimento de pacientes com a Covid-19. Ele vai responder a crimes de organização criminosa e peculato. A Justiça autorizou a apreensão de bens e valores de Edmar no valor aproximado de 37 milhões de reais. E em São Paulo, 2 empresários que seriam ligados ao Movimento Brasil Livre, o MBL, foram presos hoje de manhã numa operação do Ministério Público. Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, que usa o nome de Luciano Ayan nas redes sociais, os dois são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, isso de acordo com o Ministério Público. Só Ferreira, veja só, deve 400 milhões de reais em impostos federais. A sede do MBL também foi alvo de busca e apreensão. Em nota, o movimento negou que os dois pertençam à organização, ao Movimento Brasil Livre. E quem está saindo da prisão é Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado no esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conseguiu autorização para cumprir a prisão domiciliar. Quem concedeu esse benefício foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha. Noronha aceitou a alegação da defesa de que Queiroz precisa ficar em casa porque tem câncer. Márcia Oliveira de Aguiar, foragida desde o dia 18 de junho, a mulher de Queiroz, também foi beneficiada pela decisão porque, de acordo com o despacho, abre aspas, a presença da esposa ao lado dele seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias. Bom, o presidente do STJ tem boas relações com Jair Bolsonaro. O presidente tornou pública essa aproximação entre os dois na posse de André Mendonça no Ministério da Justiça. Vamos recordar, vamos ver. Prezado Noronha, se permite fazer assim, presidente do STJ, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência, temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Lembrando que Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia, no interior de São Paulo, numa casa de Frederico Wassef, que na época era advogado da família Bolsonaro. Bom, um novo recorde de alerta de desmatamento na Amazônia. Dados do INPE divulgados hoje apontam um aumento de 64% no desmatamento nos últimos 11 meses. E em junho, os focos de queimadas tiveram um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto registrou 2.248 focos ativos na Amazônia, o maior dos últimos 13 anos. Essa situação está mobilizando investidores no mundo inteiro. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniram virtualmente com um grupo europeu que cobra medidas do governo brasileiro sob ameaça, inclusive, de deixar de investir no Brasil. Depois dessa reunião, Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia, comentou os vetos de Jair Bolsonaro à Lei de Proteção aos Indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Lembrando, Bolsonaro vetou, por exemplo, a distribuição de cestas básicas e água potável, entre outros itens. Vamos ver essa fala de Mourão. Em relação à água potável, né, o indígena ele se abastece, né, da água dos rios que estão na sua região. Né? Se porventura algum rio daqueles foi contaminado por atividade ilegal, notadamente garimpo com uso de mercúrio, então se coloca, né, e se leva água para esses grupos. Numa entrevista à rede CNN, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou a reunião com os investidores e a situação da Amazônia.
Ele avaliou que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mostrou aos investidores que o agronegócio não depende da Amazônia e insinuou que jornalistas e artistas estrangeiros são responsáveis pela divulgação das queimadas na Amazônia, que, segundo ele, tem, veja só, 87% de Mata Atlântica. Ele disse o seguinte nessa entrevista: se você for chegar em Manaus e pousar, e se você quiser pedir um avião e, eu quero aqui ver Mata Atlântica, você fica ali 3 horas sem parar, vendo Mata Atlântica, atrás de Mata Atlântica. Mas também, se você quiser fazer o que muitos jornalistas fazem, no exterior, muitos artistas, eu quero ver aqui queimadas, também tem. Ele vai mostrar ali a região, que tem algumas queimadas, que no total da Amazônia nós temos 87% de Atlântica e 13% de queimadas. Pois é, só deixa eu dar uma explicação, inclusive, em relação à Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se distribui pelo litoral do Brasil. Atinge 17 estados. Inclusive, esse nome, Mata Atlântica, desse bioma, é por conta, de fato, de estar próxima do Oceano Atlântico. É claro que esse bioma depois adentra ao país, mas é porque está próximo ali do Oceano Atlântico. Então, enfim, o ministro das Comunicações disse que a Amazônia é formada por 87% de Mata Atlântica, 13% de queimadas. Nesse momento, Hamilton Mourão e os ministros da Agricultura e Meio Ambiente estão em reunião virtual com empresários brasileiros para discutir a questão da Amazônia. Qualquer novidade, é claro, a gente traz aqui. Sobre tudo isso, conversamos agora com Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bom, Thalita, como vai? Tudo certo. Leandro, queria começar falando sobre Queiroz, porque você já tinha cantado essa bola sobre o Noronha aqui na quarta-feira. Você comentou sobre a proximidade de Noronha com Jair Bolsonaro e que provavelmente isso aconteceria, né? Pois é, vocês mostraram cenas dele contaminando as pessoas em vários eventos, né? E num deles ele fala do Noronha, né? Assim, meu amigo Noronha e tal. Já era bola cantada, não por mim, mas por todos, porque o João Otávio Noronha, ele tem se notabilizado não pelo seu saber jurídico, mas por ser uma pessoa absolutamente submissa aos desejos do presidente Bolsonaro, né? Ele já tinha derrubado 2 vezes a posse daquele chefe da Fundação Palmares, né? O Sérgio, esqueci o nome dele. Já tinha livrado o Bolsonaro de apresentar os exames de Covid. Foi também o Noronha. O Noronha não falha, Thalita. O Noronha é pau para toda a obra do governo Bolsonaro. E agora o Noronha fez uma coisa incrível, sensacional. Ele não só deu um HC para o Fabrício Queiroz, como ele deu um HC para a Márcia Queiroz, que é uma foragida da justiça. Você imagina, a pessoa está foragida, aí ela ganha como benefício um habeas corpus para ter prisão domiciliar. Assim, isso não fere somente a jurisprudência, isso fere o bom senso. Isso é um assinte, isso é um vexame, isso é um insulto à justiça brasileira. Assim, é necessário e urgente que o Supremo Tribunal Federal atue nesse momento em relação a isso. É necessário que os partidos de oposição e as pessoas decentes entrem com recursos em relação a isso, porque isso é uma coisa absurda. Obviamente, Noronha está atendendo um pedido do Bolsonaro, que não quer Fabrício Queiroz preso, porque Fabrício Queiroz preso vai abrir o bico. E Fabrício abrindo o bico, cai o clã Bolsonaro inteiro, porque Fabrício é o elo que liga Bolsonaro, a família Bolsonaro, às milícias do Rio de Janeiro, ao gabinete da rachadinha de Flávio Bolsonaro, onde trabalhava a família inteira do capitão Adriano Nóbrega, que foi assassinado, que morreu, foi assassinado pela PM da Bahia, que era o chefe da milícia do Rio de Janeiro e que tinha a família inteirinha trabalhando com Flávio Bolsonaro, que é acusado de lavar dinheiro. E lavar dinheiro é das milícias. Então, se Fabrício abre o bico, e Fabrício que se cuide, hein, Thalita? Que a casa de Fabrício não deve ser tão segura quanto era o esconderijo dele na casa do advogado Frederico lá, o Acef. Né? Fabrício agora vai estar por conta própria. É bom ele lembrar o que aconteceu com o capitão lá na Bahia. Então, assim, o que Noronha fez foi coerente. Ele vem ajudando o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que disse
numa cerimônia que vocês acabam de mostrar, de uma forma patética. Esse sujeito já não tem mais adjetivos para esse sujeito, tá ligado? Dizendo que foi amor à primeira vista, que o saber jurídico dele vem do Noronha. Nós não merecíamos o Bolsonaro, muito menos o presidente do STJ submisso ao Bolsonaro. Aliás, desde que Queiroz tinha sido preso, que a gente comentou que Bolsonaro estava mais em silêncio, não frequentava mais aquele cercadinho ali com os apoiadores, não tão regularmente quanto frequentava antes. E ontem tivemos essa notícia de que um assessor direto dele foi apontado como líder de uma rede de fake news no Facebook, com queda de páginas, no Instagram também. Carlos Bolsonaro, inclusive, fez uma postagem dando a entender que ele estaria se afastando do tal gabinete de ódio, que ficaria ali bem próximo da presidência da República. Como que você vê Bolsonaro nesse momento, durante essa semana? Vamos falar por semana, né? Você acha que ele está mais acuado por conta dessa questão do gabinete do ódio sendo desmascarado? Como que você vê a figura de Bolsonaro nessa semana? Olha, depois da prisão de Fabrício Queiroz, obviamente ele teve que se retrair, porque ele não podia ficar dando aqueles chiliques, aqueles paniquitos em frente ao Palácio da Alvorada, com a possibilidade de, na hora que chegar no Palácio do Planalto, ter a notícia de que Queiroz abriu o bico e entregou a família toda. Certamente houve pressão dentro do governo e entre os parlamentares que o apoiam para que ele parasse de falar um pouco, porque ele fala bobagem demais, estava criando muitos problemas para a aprovação das medidas, dos projetos do governo no Congresso Nacional. E também foi a semana que ele decidiu botar ao mundo que está infectado com coronavírus, que tem Covid, e na semana que ele infectou provavelmente toda a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que não é pouca coisa. Ele já tinha corrido o risco de ele e a equipe dele ter infectado o próprio presidente Donald Trump naquela viagem aos Estados Unidos, e agora ele foi comemorar o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, na embaixada dos Estados Unidos, e abraçou todo mundo, abraçou o embaixador, capaz de ter deixado muita gente doente. Então, ele se retraiu porque ele é um psicopata, mas ele tem senso de sobrevivência. Ele sabe que falando agora ele poderia se dar mal. Mas com o Fabrício agora em segurança, e depois dele ter feito aquela pataquada de tomar cloroquina na frente do mundo, tomando um remédio que não é recomendado, ele certamente vai voltar a ficar mais falante. Vamos falar agora sobre essa questão, então, de Hamilton Mourão e essa discussão em torno da Amazônia, que mostra esse recorde de desmatamento agora. Eu acho que na terça-feira a gente noticiou, inclusive, que grandes empresas, enviaram uma carta a Hamilton Mourão cobrando, de fato, medidas de proteção à Amazônia. E entre essas empresas estavam a Shell, Bradesco, Itaú, grandes bancos. Então, assim, o capital forte ali cobrando a presidência, na figura de Hamilton Mourão, medidas para a proteção da floresta amazônica. Agora, parece que está havendo uma certa articulação, mas você acredita que esse bem vai ser protegido de fato, Leandro? Quando o capital cobra, isso acontece? Olha, o capital, o sistema financeiro cobra essa proteção à Amazônia, Thalita, porque os players internacionais, eles estão todos agregados, são todos vinculados e engajados à proteção ambiental no mundo todo. Então, é uma tese que todos defendem por sobrevivência também dentro desses acordos internacionais de proteção ao meio ambiente. Mas você tem que prestar atenção que essas pessoas decidiram se preocupar com a Amazônia depois que descobriram que há um projeto de governo para acabar com os índios da Amazônia, né? Proteger a Amazônia para depois explorá-la. Esse governo tem, desde sempre, o Bolsonaro, nisso é extremamente coerente, ele sempre falou que a Amazônia não tem que ser de índio, tem que acabar com essa história de índio e tem que botar empresário dentro da Amazônia, tem que autorizar o garimpo, tem que autorizar desmatamento. O Ricardo Salles está para ser... o Ministério Público Federal entrou com uma ação para tirá-lo do Ministério do Meio Ambiente, porque ele disse que ia passar a boiada dentro da Amazônia enquanto estava tendo a pandemia do coronavírus. Essas pessoas não têm nenhuma preocupação com a Amazônia. O general Mourão não tem nenhuma preocupação com a Amazônia. Ele é um preposto do sistema financeiro para explorar a Amazônia. Ele, recentemente, deu essa declaração ridícula, estapafúrdia,
de que os índios não têm problema com água potável porque eles bebem as águas dos rios da Amazônia. Não é possível que um homem que trabalhou na Amazônia, com o General Mourão, ache que os índios correm quando estão com sede, correm todos para a beira dos rios, né? E vão beber água como se fossem cavalos bebendo água na beira do rio e voltam para suas casas, né? Para suas ocas. É um homem ignorante e de má fé. O General Mourão é uma alternativa, inclusive, desgraçadamente plausível no caso de impeachment do Bolsonaro, mas ele não é melhor do que o Bolsonaro, ele só tem bons modos, né? Ele é mais civilizado. Eu costumo dizer que ele é um Bolsonaro sem seborréia, mas ele não é um sujeito preocupado com a Amazônia. E agora, com essa declaração do ministro das Comunicações, Fábio, a gente vê que o nível de ministros do governo Bolsonaro continua pedestre, continua rasteiro, né? Sai o Weintraub e entra uma besta quadrada que diz que a Amazônia, 87% da Amazônia é formada de Mata Atlântica. Ele não tem a menor ideia do que seja mata, nem do que seja Atlântica. Ele não tem a menor ideia do que foi fazer no governo, porque ele não foi fazer nada no governo. Ele só foi colocado para que o governo possa agradar o Silvio Santos, que é o sogro dele, e ter o apoio do SBT e colocar o sistema, a política de comunicações dentro do SBT. É só isso, é só para isso que serve esse ministro, e já mostrou que é um idiota e um analfabeto completo. Ai, Leandro, pode parecer ingenuidade a essa altura do campeonato, mas eu fico chocada com esse tipo de declaração. É muita gente despreparada, de fato, dentro desse governo. Como você disse, Hamilton Mourão falando aquilo sobre os índios que bebem a água do rio. Agora, o ministro das Comunicações falando, então, sobre Mata Atlântica na Amazônia. É realmente a gente muito despreparada para assumir esses cargos. Gente do céu. Você imagina que... Não sei se você já esteve na Amazônia, eu já estive muitas vezes na Amazônia, fui repórter. Assim, você imaginar que as pessoas estão... Opa, estou com sede, no meio da noite eu vou correndo até o rio Solimões para beber água, vou correndo até um rio qualquer, me agacho como se fosse um camelo no oásis e encho a pança de água. Quer dizer, é uma estupidez calculada. É uma estupidez de pessoas que não têm o menor compromisso com o interesse público, com o bom senso, né? com inteligência. É um vexame total. Esse sujeito falar que a Amazônia é composta de 87% de Mata Atlântica, sou um imbecil, Thalita. É preciso não ser só analfabeto, não. É preciso ser um imbecil para declarar isso com a bocona aberta e repetir isso sem nenhuma vergonha, sem nenhum senso do que está falando. Esse é um governo de imbecis, Thalita. Leandro, beijo grande para você. Bom final de semana por aí. E a gente volta a se encontrar na semana que vem, então. Beijo. Beijo grande, obrigado. Tchau. Ah, não, a live, espera, realmente esqueci. Você tem uma live na segunda-feira, você ainda está com a gente? Eu estou aqui, estou com vocês ainda, eu estou por aqui ainda. Tá, olha, conta pra gente da sua live. Na segunda-feira, no meu Facebook oficial, chama Leandro Fortes Oficial, eu vou entrevistar o grande ator e ativista político José de Abreu, né? Uma figura sensacional, e nós vamos falar sobre cultura e fascismo no Brasil. José de Abreu é um ativista político de esquerda, com muita história, um homem que tem uma história também dentro da cultura brasileira fantástica, é um dos grandes atores da teledramaturgia brasileira, e ele vai conversar comigo sobre cultura e fascismo, sobre como o governo Bolsonaro implantou um projeto de destruição da cultura brasileira a partir da infiltração de fascistas dentro da política de cultura, a começar por aquele sujeito que eu esqueci o nome, que fez um discurso igual ao do Goebbels, nazista, depois a Regina Duarte, né, essa figura patética, e esse rapaz, Mário Frias, que é abaixo da crítica. Mas todos eles gravitam em torno dessa cultura fascista de desmerecimento, desconstrução e destruição da cultura brasileira. Você sabe que eu conversei com... Às 19 horas, tá?
Às 19. Você sabe que eu conversei com o Eugênio Mirhan na quarta-feira, o sociólogo, e ele citou o Zé de Abreu, eu lembrei de você daí, porque ele comentou uma notícia de que a justiça britânica concedeu acesso para Juan Guaidó, que é o presidente autoproclamado da Venezuela, de acessar o tesouro venezuelano que está lá na Inglaterra. Ele falou assim, você imagina só, se Zé de Abreu, que se autoproclamou também presidente aqui no país, pudesse acessar dinheiro brasileiro em bancos internacionais. Vamos dar dica para ele, então. Pois é, vou falar isso para ele. Obrigado, Thalita. Obrigada, Leandro. Beijo grande, boa live na segunda-feira, às 7 horas da noite. Não percam, pessoal. Tchau, tchau, Leandro.